Fala pessoal, senta aí, pega um café, porque hoje o assunto é sério. Muito prazer, meu nome é Ricardo e hoje eu quero falar sobre uma coisa que tem incomodado muita gente, inclusive eu. É sobre uma geração inteira que trabalha, que rala e corre atrás, mas continua pobre. E quando eu digo pobre, não é só no sentido financeiro, é no sentido de viver no limite, sempre no vermelho, sempre devendo um pouco para alguém, ou para o banco, ou para o cartão. É sobre esse ciclo que parece que nunca termina. Bom, sabe aquela sensação de fazer tudo certo e mesmo assim não sair do lugar? Você acorda cedo, pega ônibus lotado, bate ponto, cumpre meta, estuda, faz cursos, tenta se qualificar mais e mais, e no fim do mês ainda ter que escolher entre pagar a conta de luz ou fazer a feira da semana. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Porque não é somente impressão sua. Tem algo muito errado acontecendo aí. A gente cresceu, pelo menos eu cresci ouvindo que quem se esforça consegue, que quem estuda vence e que o trabalho dignifica o homem. E olha, eu não estou aqui para desmerecer o valor do trabalho, não é isso, longe disso. Mas está ficando cada vez mais evidente que só trabalhar não é suficiente. O esforço individual não tem vencido a desigualdade. A meritocracia virou uma desculpa bonita para mascarar um sistema que favorece poucos e sobrecarrega muitos. O que a gente vê hoje é uma geração que cresceu com esperança, mas que está cada vez mais envelhecendo com ansiedade. A juventude foi vendida como uma fase de oportunidades, mas para muita gente virou só um período de sobrevivência. E quando finalmente vem aquele emprego fixo, aquele salário no fim do mês, a realidade bate. Os boletos chegam primeiro, o aluguel subiu, a comida está cada vez mais cara, o transporte continua caro e ruim, e o plano de saúde? Nem pensar. E economizar, só se for economizar energia para não entrar em pânico, para não entrar em desespero. A verdade é que o custo de vida explodiu, mas os salários não acompanharam. O salário mínimo até sobe de vez em quando, mas vem a inflação e engole todo o aumento que teve. No fim das contas, você continua ganhando quase o mesmo, só que agora precisa gastar o dobro para viver. E se você tem filho, então é mais escola, mais remédio, mais roupa, mais tudo. E ainda tem que ouvir que o problema é que você não sabe administrar o seu dinheiro. Como se economizar R$ 5 do cafezinho resolvesse uma estrutura inteira de desigualdade. E sabe o que mais dói em tudo isso? É ver que mesmo fazendo tudo o que mandaram a gente fazer, o futuro ainda parece incerto. A casa própria virou sonho distante. O carro quitado virou um luxo. As férias com a família, um privilégio raro. A gente vive esperando sobrar alguma coisa no fim do mês, mas o que sobra mesmo é somente cansaço. Um cansaço profundo, físico, mental e também um cansaço emocional. Tem uma coisa que ninguém te conta quando você começa a trabalhar. A conta não fecha. Você entra no mercado cheio de gás achando que agora vai. Mas aí vem os descontos, os impostos, o vale transporte, o INSS. Quando o salário cai, ele já não é mais seu. E o que sobrou mal dá para comprar o básico. E se acontece um imprevisto como um pneu furado, uma gripe forte, por exemplo, ou uma conta inesperada, aí, meu amigo, já era. Entra no cheque especial, entra no rotativo do cartão e dali é um passo para a bola de neve. E aí você começa a procurar soluções. Você vai até para o YouTube, ver vídeos de finanças, tentar fazer planilha, baixar aplicativo, tenta cortar tudo. Para de pedir comida, cancela o streaming, vende roupa ou até vende outra coisa que você tem ali que não usa mais. E mesmo assim, o dinheiro some. Porque o problema não está só no que você gasta, tá em quanto você gasta.
Está no sistema que concentra a renda, que tributa mais quem tem menos, que valoriza pouco o trabalho e muito o capital. E para completar, ainda tem a culpa, porque a sociedade joga nas nossas costas a responsabilidade de vencer, como se a gente fosse um fracasso por estar lutando para pagar as nossas contas, como se a pobreza fosse um sinal de preguiça, como se a dificuldade fosse sempre culpa nossa. E aí você se sente mal, acha que não está fazendo o suficiente, mas olha ao redor. Seus amigos também estão apertados, igual você. Seus colegas também estão contando moedas. Ninguém está conseguindo guardar dinheiro. A vida virou uma corrida de obstáculos e ninguém consegue vencer. E o mais cruel disso é que a gente se acostuma, começa a achar que viver assim é super normal. E é isso mesmo, que a vida adulta é isso: é trabalho, boleto, dívida, frustração, mas não devia ser assim. A gente não nasceu para viver pagando conta e pedindo desconto em aplicativo de comida. A gente tem direito ao mínimo, a viver com dignidade e não ter que escolher entre comprar um remédio ou pagar o aluguel. E ter um futuro que não seja só mais do mesmo. O sistema faz parecer que está tudo bem. E quem está na dificuldade, na verdade, é somente a exceção. Mas olha o entorno. Na verdade, é todo mundo. É uma geração inteira que não consegue guardar dinheiro, que não tem segurança nenhuma, que vive no fio da navalha e que ainda ouve que tem que empreender para sair dessa. Como se abrisse um negócio, ou melhor, como se abrir um negócio fosse simples, como se fosse só ter uma mentalidade vencedora, quando na real o problema não é somente de mentalidade, o problema é de estrutura, é o chão que está afundando, não o sapato que está errado. E sim, tem muita coisa que a gente pode fazer individualmente, é claro, planejar, estudar, buscar alternativas, mas a verdade é que isso não resolve tudo, porque o buraco é mais embaixo. O que a gente precisa é de mudança sistêmica, de políticas públicas que olhem para quem trabalha e dignifiquem esse esforço, que garantam acesso à saúde, à educação de qualidade, transporte decente, e criem oportunidades reais e não promessas vazias. A geração que trabalha e continua pobre não é uma exceção, é uma realidade. É o retrato de um país que não valoriza quem carrega ele nas costas. Mas eu ainda acredito que, ao falar sobre isso, a gente até pode começar a mudar. Porque enquanto a gente finge que está tudo bem, nada muda. Mas quando a gente reconhece que tem algo errado, a indignação vira força e a revolta vira movimento e o silêncio vira voz. Então, se você também sente isso, sente que está dando o seu melhor e mesmo assim está difícil, saiba que você não está sozinho e o problema também não é você. O problema é um sistema que precisa mudar. E a gente vai conseguir mudar quando parar de aceitar que viver no aperto é normal, quando parar de romantizar o sofrimento, quando entender que dignidade não é luxo, e sim um direito. Se você chegou até aqui, eu também te agradeço. De verdade, esse vídeo não foi feito para te dar algumas respostas. Se você chegou até aqui, eu te agradeço, de verdade. Esse vídeo não foi feito para te dar respostas mágicas. Foi feito para te lembrar que sua luta também é legítima, que seu esforço tem valor e que apesar de tudo, você ainda está aqui, resistindo. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essas verdades. E se quiser contar a sua história aqui, pode ficar à vontade nos comentários. Vamos transformar esse espaço num lugar de acolhimento e troca. Porque talvez nós, juntos, consiga sair desse ciclo. Um passo de cada vez. Até um próximo vídeo. Se cuida.